Amém. Louvado seja Deus. Um bom dia a todos. Um feliz início de uma nova semana para a honra e glória do Senhor. É uma alegria estarmos aqui reunidos para mais uma vez aprendermos sobre a palavra de Deus. O que o Senhor quer nos dizer hoje? E as palavras serão ditas através da Eu acredito que a oradora ainda não está na sala. Ah, tá aqui, Família Rosa, tá com Família Rosa, pois. Bom Seja dia. bem-vinda, minha irmã. Bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Podemos começar? Podemos. Eu faço a oração? Sim, irmã Doris. Pode fazer a oração
Eu posso fazer uma e a senhora termina a oração, pode ser? Sim, pode ser. Amém. Então, oremos. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Deus. Muito obrigada por, mais uma vez, nos reunir, pela Tua misericórdia. Obrigada pelas Tuas mensagens, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão. Te pedir perdão pela nossa pequenez. Te pedir perdão pela nossa negligência, pelas nossas faltas contigo, Senhor. O Senhor é um Deus de amor, fonte eterna da salvação. E muitas vezes, Senhor, sabemos o que é certo, o que fazer, mas arranjamos desculpinhas para assim não proceder. Mas te amamos, Pai. Te amamos com o amor que o Senhor nos imputou através de Cristo Jesus, através do sacrifício do Teu Filho amado. E essas não são palavras ditas da boca para fora, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Continua conosco. Envia Teu Santo Espírito porque queremos Te servir em Espírito e verdade. Queremos ser o Teu povo que vai testemunhar as Tuas maravilhas, Senhor. Que vai proclamar a todo o universo, Senhor, que Tu és o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Somos a Tua nação santa, Senhor. Israel espiritual. Continua conosco, Senhor. Derrama sobre todos nós o Teu Santo Espírito. Unge, Senhor, as palavras da Tua serva Doris. Unge, Senhor, a Tua serva e todos que estão ao redor dela, Pai. Para que ela se sinta sempre abraçada por Ti. Fortalece-a, Senhor. Supre as suas necessidades. Assim como todos nós que estamos aqui reunidos nesta manhã. Paizinho de amor, eu nos entrego em Tuas mãos, Pai. Faz em nós o Teu querer. Arranca de nós tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que magoou o Teu coração, Pai. Queremos estar junto a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Mandori, seu microfone está fechado. Grandioso Deus, soberano Senhor, Paizinho amado, nos colocamos novamente, Senhor, agora nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que seus anjos façam morada em nossos lares. Pedimos que Teu Santo Espírito repouse sobre cada um de nós. O Senhor nos deu uma promessa e nos deu uma ordem na Sua palavra. Enchei-vos do Espírito. E hoje nós estamos aqui novamente para pedir porção dobrada do Santo Espírito, porque nós somos necessitados, Senhor. Carecemos da Sua graça diariamente. E nos colocamos neste momento nas Tuas mãos, para que o caráter de Cristo seja refletido em nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado, mas para abençoarmos, então o nosso pedido, Senhor, através do Espírito Santo, ajude-nos a sermos uma bênção, ajude-nos a colocarmos toda a luz que o Senhor tem colocado nas nossas vidas em prática, pela Tua graça, pelo Teu grandioso amor. Nós tudo colocamos ao Teu dispor, a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos atos, pedimos as nossas palavras, pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos faça resplandecer, Senhor, o Teu santo rosto, o brilho do Teu rosto, assim como Moisés, ao estar na Sua presença. Permanece conosco, ajude-nos
a aprendermos mais de Ti nesta manhã. No precioso nome de Cristo, nós tudo pedimos e agradecemos. Amém. Amém, minha irmã. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Muito obrigada, Júnior. Então vamos lá, meus queridos. Ontem nós falamos um pouquinho sobre verdadeira educação. Só para mim saber, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Então ontem nós falamos sobre verdadeira educação e Deus sim. nos fala que é redenção, né? Ela envolve todos os atos da nossa vida e tudo que nós fizemos precisa refletir o caráter de Cristo em nós. Esse é o desejo de Deus, né? O seu caráter em nós. Então hoje nós vamos falar só um pouquinho, eu só vou pegar uma água. Só um instante, gente, porque acordei cedinho, então a minha voz tá. Qual o papel da temperança na família? E a gente gosta muito de falar sobre saúde aqui em casa. E a gente, deixa eu só pegar aqui esqueci de pôr o slide, deixa eu achar ele aqui. Pronto. Só compartilhando a tela com vocês. Obrigada, amor. E a gente vai falar um pouquinho sobre educação no lar. Qual o papel da temperança na família? E o que é temperança, né? Deus nos diz que temperança é usar com moderação tudo aquilo que é bom e abster-se de tudo aquilo que é mal. Então, temperança não envolve usar, mas de vez em quando eu posso fazer isso. De vez em quando, só de vez em quando. Não, para Deus, temperança é abster-se de tudo aquilo que faz mal e usar com moderação aquilo que faz bem. Deus nos diz que nos filhos confiados aos nossos cuidados, os pais recebem um encargo sagrado do Pai Celestial, e é seu privilégio, mediante a graça de Cristo, moldar seu caráter segundo o modelo divino. Então, ontem eu estava falando com um grupo de pais e dizendo a eles o que Deus tem colocado no nosso coração. Não importa a idade que tenham os nossos filhos, não importa se eles já são casados, já tenham filhinhos, nós já tenhamos netos. Quando Jesus voltar, ele vai perguntar a cada um de nós: onde estão os filhos que eu te dei? A Bíblia fala isso, né? Onde estão os filhos que eu te dei? Onde estão os filhos que eu coloquei nas tuas mãos? E a única coisa que nós levaremos dessa terra é o nosso caráter, que precisa ser transformado, precisa estar como o caráter de Cristo, né? Refletir o caráter de Cristo. E aí cumpre nossa obra dar mais atenção à reforma da temperança. Todo dever que pede reforma envolve arrependimento, fé e obediência. Talvez muitos de nós já sejamos vegetarianos, já sigamos muitas das coisas que Deus nos orientou, né? Mas muitos de nós talvez não tenhamos temperança, porque nós precisamos ter temperança mesmo nas coisas boas. O que isso significa? Significa esquecimento de nós mesmos e uma vida mais nobre a cada dia, né? Você ser perfeito hoje diante de Deus, diante da luz que Ele te deu. Amanhã é um outro dia, amanhã você receberá mais luz, terá que viver de novo, mas hoje Deus nos pede perfeição, né? Sede santo como eu sou santo. Então, toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra do terceiro anjo, e a gente viu isso ontem, né? A irmã Elô, se não me engano, comentou e falou a nós sobre o Santíssimo, né? Sobre a arca e sobre o maná que está dentro da arca. Eu não consegui. E então, na educação do lar está a garantia do sucesso ou o fracasso de nossas vidas ou de nossos filhos, né? E em grande medida, diz o Senhor, isso vai depender dos pais. E que privilégio que é o nosso. Que grandiosa responsabilidade que Deus nos deu. Uma honra dada a Ele a cada um de nós, moldar o caráter de nossos filhos segundo o modelo de Deus. Isso é fácil? Não, não é fácil. Deus nos diz que vai custar lágrimas, a ansiedade de uma mãe, as orações de um pai, custará abnegação, renúncia, tomar a cruz e seguir a Jesus. Dentro deste contexto de caráter, é que a gente vai colocar o papel da temperança na família. Porque Deus disse que ela é de extrema importância. E aqui eu coloquei uma fotinha do lóbulo frontal,
que é considerado a antena que nos conecta com Deus, né? O cérebro é a antena que nos conecta com Deus. E os estudos científicos demonstram que o lóbulo frontal é a base do quê? Da espiritualidade, da moralidade, da vontade, né? Da razão, da empatia, da consciência, do domínio próprio. É aqui que a gente toma as decisões, aqui na frente, no nosso lóbulo frontal. E ele é como se fosse um capacete de proteção que Deus colocou para a gente, em todos os sentidos, né? No sentido do nosso caráter. E eu queria colocar para vocês rapidamente o que nos diferencia dos animais. 1/3 do nosso cérebro é de lóbulo frontal. 33% do nosso cérebro é lóbulo frontal. No gatinho, é 3,5%. No cachorro, 7%. No chimpanzé, 17%. E aí a gente vai vendo o gatinho. Eu não tenho gato, não gosto muito, mas a gente diz que ele vem pertinho da gente mais por interesse, né? Ele não tem aquele afeto como o cachorrinho, que já tem 7%, o chimpanzé 17%, e Deus nos fez com 33% do lóbulo frontal. Deixa eu passar aqui. E quanto tempo leva para o nosso lóbulo frontal estar prontinho, formadinho? Dizem as pesquisas que 30 anos. Olhem que interessante, irmãos. Por isso que nós deveríamos, os nossos filhos, os jovens, deveriam estar sob os nossos cuidados, sob os nossos conselhos, até essa idade. E a gente olha para os levitas, né? Eles assumiam responsabilidades somente depois dos 30 anos. Antes disso, era como se fosse um estágio. A importância do lóbulo frontal nas nossas vidas. Nós somos controlados pelos nossos nervos, que são procedentes do nosso cérebro. E por meio dos nossos neurônios, impressões mentais são transmitidas a todos os nervos do corpo como se fossem os fios telegráficos. Os nervos do cérebro são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem, diz o livro Educação 20. Então, os nervos do nosso cérebro são o intermédio pelo qual o céu se comunica conosco, livro Educação, na página 20. E a gente precisa lembrar que a Bíblia diz que nós somos feituras de Deus, e sua palavra declara que fomos formados de um modo terrível e maravilhoso. Preparou ele essa habitação viva para a mente, né? Deus habitando na nossa mente. No entanto, muitos passam por toda a vida sem se tornarem inteligentes em relação ao corpo humano, que contém esse tesouro, diz Orientação da Criança, na página 360. E qual é o alvo do inimigo? Sendo o lóbulo frontal, gestor do nosso caráter, Deus nos deu ele para controlar as nossas emoções. Qual é o grande alvo do inimigo? Por que Satanás tem tanto interesse em cegar a mente humana? Deus nos diz, na palavra dele, que com a mente a gente serve a ele. Com a mente servimos ao Senhor. Satanás triunfa na obra danosa que faz, mediante o levar a família humana a condescender com hábitos que os destroem. E a gente vê isso por toda parte, inclusive no nosso meio cristão onde nós vivemos. O nosso povo destruindo-se por hábitos que condescendem, né? Com a destruição. Algo que me impressiona é que quando a gente ouve de notícias, de crimes, de acontecimentos bárbaros, nossa natureza é culpar somente quem cometeu a barbárie. E Deus tem me ensinado a refletir quem transformou aquela mente, a mente daquela pessoa, tornando-a desequilibrada. E Deus, ele considera culpado também aquele que preparou aquela mente para ser um criminoso. No livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, eu não lembro onde está a página, Deus me trouxe agora à mente, ele diz que muitas vezes a comida que a mãe coloca à mesa vai transformar aquela criaturinha pequenina em algo terrível depois. Porque nós não temos noção do que o alimento provoca em nosso ser,
do que ele é capaz de fazer em nós. Apocalipse 22:4 diz: e contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Será na nossa testa. Não é um sinal visível, é um sinal que somente os anjos podem ver. Somente Cristo e Deus conhecem. O lugar escolhido por Deus, nosso lóbulo frontal, é onde o inimigo deseja atacar. E ele faz isso diante da alimentação que ele coloca em nossa frente. O ataque. Satanás está constantemente alerta para submeter-se à raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. E ele procura estimular de todos os modos possíveis. Conselhos sobre o regime alimentar na página 150. Que terrível, irmãos. Seu mais forte poder sobre nós, ele exerce através do apetite. E o apetite, ele procura estimular de todos os modos possíveis. Lembre-se, é com a nossa mente que a gente serve ao Senhor. Por isso, ela será alvo constante de Satanás. Estamos preparados para enfrentá-lo? Nossa mente está protegida? Deus nos deixou muitas maneiras de nós protegermos a nossa mente, protegermos o nosso lóbulo frontal. E a gente precisa lembrar que a gente não está sozinho. Antes de deixar seus discípulos, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, lá em Mateus 28:20. Verdadeira educação vezes reforma da saúde. Parábolas de Jesus, na página 347, 348, Deus nos diz que transgressão da lei física é transgressão da lei moral. Toda vez que você faz algo que Deus disse que não era para fazer, em questão de saúde física, Deus diz que ele considera transgressão da lei moral, pois Deus tanto é o autor de uma como da outra. Sua lei está escrita com seu próprio dedo em cada nervo, cada músculo, cada faculdade que ele nos confiou. Deve ser o constante esforço, Deus está falando aqui às mães, às esposas, às mulheres, né? Conformar seus hábitos com a vontade de Deus, para que possa trabalhar em harmonia com Ele, a fim de preservar seus filhos dos vícios do presente dia. Deus nos disse que, muitas das vezes, o ébrio, né? Ele foi estimulado a usar a bebida, a droga, pela alimentação que a mãe dava a ele quando pequeno. A fim de preservar seus filhos dos vícios do presente dia, destruidores da saúde e da vida. Coloquem-se as mães, as mulheres, sem demora na devida relação com seu Criador, a fim de que possam, assistidas por sua graça, erguer em volta dos filhos uma barreira contra a dissipação e a intemperança. Se as mães tão somente seguissem esse procedimento, elas poderiam ver seus filhos, como o jovem Daniel, alcançar elevada norma em consecuções morais e intelectuais, tornando-se uma bênção à sociedade e uma honra ao seu Criador. Conselho sobre o regime 226. Deus, ele constituiu as leis que governam o nosso organismo, e essas leis que ele pôs em nosso ser são divinas. E para cada transgressão está fixada uma penalidade que cedo ou tarde será executada. Deus está nos dizendo aqui que ele colocou leis em nosso organismo e elas são divinas. E para cada transgressão que a gente faz, tem uma penalidade. Você pode fazer isso hoje e não sofrer nada, amanhã, 1 ano, 2, mas cedo ou tarde, essa lei será executada. E não é porque Deus é mau, é porque nós não cumprimos a condição que Deus pediu. Porque nós não seguimos o que Deus pediu. Mediante a satisfação do paladar, o sistema nervoso torna-se irritado e debilita-se o poder do cérebro, tornando impossível pensar calma e racionalmente. Desequilibra-se a mente. Página 15 do Conselhos. Quantas pessoas irritadas, quantas vezes nós estamos irritados, impacientes. E Deus diz que quando a gente satisfaz o nosso paladar, o nosso sistema nervoso torna-se irritado. Se você come demais, mesmo de comida boa,
você torna-se irritado, impaciente, debilita o cérebro, cansa, né? Dá sono na gente e torna impossível pensar calma e racionalmente. E Deus pede que a palavra dele seja estudada de uma forma racional, para que a gente possa entendê-la, né? Hábitos mais comuns que entorpecem a nossa mente. Qual é a causa de tanta cegueira mental? Então, lembrando, lá no Conselhos, na página 16, Deus diz que é pecado violar as leis do nosso ser, tão verdadeiramente como é quebrantar os 10 mandamentos. Num e no outro caso, a transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Que coisa tremenda, né? Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus no Sinai. Hábitos mais comuns que entorpecem a mente. Qual é a causa de tanta cegueira mental? E olha o que Deus nos diz na página 182 do Conselho. Muitos comem a toda hora, a despeito das leis da saúde. Depois a mente fica obscurecida. Como podem os homens ser honrados com a iluminação divina quando são tão descuidados em seus hábitos, tão desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a essas coisas? Muitos comem a toda hora. A gente costuma não respeitar este princípio de saúde. Comer fora de hora é tão sério diante de Deus como transgredir uma lei moral ou os 10 mandamentos. Muitas vezes a gente passa o dia beliscando, né? E Deus nos deu uma regra. Ele disse que nós deveríamos nos alimentar 2 ou 3 vezes ao dia, né? Dando um espaço, porque o nosso estômago ele precisa descansar. E é por isso que nós deveríamos, a primeira matéria que nós deveríamos estudar é fisiologia. E a fisiologia da digestão, para saber como funciona o nosso estômago. Quanto tempo ele precisa para descansar entre uma alimentação e outra? Em Deus, na sua bondade, ele nos contou tudo. Ele diz que de 4 a 5 horas. E é por isso que esse espaço deveria ser cuidado entre as nossas alimentações. Deus nos diz, coisa alguma se deve comer entre as refeições. Nada de doces, nozes e frutas ou qualquer espécie de comida. Então, Deus está dizendo para a gente, na página 180 do Conselhos, que nada deve ser posto na nossa boca entre as refeições. Se nós fizermos isso, inicia uma nova digestão. E isso causa doença, causa cansaço ao nosso estômago, que não para nunca de trabalhar, trabalha o dia todo, porque muitas crianças são irritadas, agitadas, e nós temos um hábito, né? Aprendemos muitas vezes com os nossos pais, que para deixar uma criança quietinha, você dá comida para ela. E você dá comida o tempo todo para uma criança. E essa criança não consegue sossegar, ela não consegue aquietar-se. Se os homens e mulheres tão somente se lembrassem de quão grandemente afligem a mente quando afligem o estômago, e de que, como Cristo é profundamente desonrado quando se abusa do estômago, eles seriam corajosos e abnegados, dando ao estômago oportunidade para recobrar sua ação salutar. Então, a gente precisa entender isso. Quando o nosso estômago é afligido, a nossa mente é afligida. Deus diz que há uma íntima relação entre a nossa mente e o nosso estômago. Então, quando eu como demais, quando eu como alguma coisa errada, dá uma dor de cabeça, ou quando eu estou ansioso, vou fazer alguma coisa, dá uma dor de barriga, nossa mente e nosso estômago possuem uma íntima relação. E Deus diz que ele é profundamente desonrado quando a gente abusa do estômago. Nossa reação deve ser de profunda gratidão a Deus pela luz que ele nos deu. Tudo isso Deus nos deu para nossa proteção. Satanás não vai só nos atacar em coisas complicadas. Ele está ganhando terreno com coisinhas bem simples e aparentemente bem pequenas, como esta. Coisas que nós nem sabemos muitas vezes e nem damos importância, né? Não procuramos conhecer a luz que Deus nos deixou na sua palavra, no espírito de profecia. Qual deve ser a nossa postura diante do que Deus nos revelou?
No livro Mensagem sobre Saúde, Deus nos diz: torne clara a lei natural e inste com as pessoas para que seja obedecida. Eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo, para preparar um povo para a vinda do Senhor. Essa obra, a obra da temperança, ela vai nos ajudar a preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela não é a mensagem do terceiro anjo, mas ela faz parte da mensagem do terceiro anjo. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos, de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas e eternas. Quando a gente condescende com o nosso apetite. Mas só uma vez na semana, eu tomo aquele sorvete cheio de açúcar, cheio de gordura, e que a grande maioria deles tem gordura de porco. Tem a banha do porco. Ao mês passado, a gente esteve num evento palestrando e a gente encontrou uma pessoa muito especial, Alba Mendes, se não me engano, e ela falou que cada adventista come 1,5 porquinho por ano, porque aonde quer que você almoce fora, a grande maioria dos restaurantes usa banha de porco. Você vai comprar um pãozinho no mercado, tem banha de porco. Então, ela diz que cada um de nós come 1,5 porquinho por ano. Então, vocês entendem que Deus disse que condescender com apetite traria debilidade física, adormecendo meus órgãos perceptivos, adormece meu lóbulo frontal, de maneira que eu não vou discernir as coisas sagradas e eternas, porque muitas pessoas não conseguem viver e nem querem saber das coisas espirituais. Muitos, por sua condescendência, com apetite, separam-se de Deus. Que tristeza! A gente pode estar lá louvando, erguendo as mãos, pode até lendo a palavra, mas Deus considera como se a gente tivesse separado-se dele, porque nós estamos condescendendo com o apetite. Vamos ver aqui. E eu queria colocar para vocês outros entorpecentes da mente. E a gente poderia estudar cada um deles, né? Deus disse que o açúcar entorpece a nossa mente. Os refinados entorpecem a nossa mente. A terceira refeição pesada. Então, a última refeição, se você realmente precisa usar a terceira refeição, ela deve ser bem leve e deve ser 5 horas antes de você dormir. Se você dorme às 9, você deve tomar a sua refeição ali pelas 17 horas, né, no finalzinho da tarde, dando espaço de 5 horas para quando você vá dormir, o seu estômago esteja descansado já, descansando. Porque se você não tem conseguido dormir, você anda agitado, se mexe a noite toda na cama, tem dormido, olha se você não tem dormido com a barriguinha cheia, porque isso faz com que você se mexa a noite toda, o estômago continua trabalhando. E Deus diz que o nosso estômago e a nossa mente, eles têm uma íntima relação. Líquidos nas refeições. Deus nos diz que a gente deve usar o líquido 1 hora antes, 2 horas depois. E somente nos intervalos, muita água. Deus fala pra gente do malefício das gorduras e frituras, dos estimulantes e condimentos, do café, né? Tem uma pesquisa, na verdade, antes, os estimulantes e condimentos aqui, eles manifestam muitas vezes na gente um espírito precipitado, impaciente, acusador. A gente vê as faltas dos outros como através de lentes de aumento, inteiramente incapazes de discernir os próprios defeitos. E sabe quem escreveu isso? Nosso Deus, lá em Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 422. Eu vou repetir. Deus diz que ao usarmos os estimulantes, a gente manifesta muitas vezes um espírito precipitado. Você toma decisões, fala o que não deveria, na hora que não deveria. Impaciência, um espírito acusador, vê as faltas dos outros como através de lentes de aumento. Inteiramente incapaz de discernir os próprios defeitos. Que coisa terrível isso, não é? E cafeína. Onde está o café? Onde tem cafeína? Cafeína está em tantos alimentos hoje. E seus parentes também, né? Xantina, então chocolates.
os refrigerantes. Teve um estudo realizado em Minnesota com crianças de 8 a 12 anos. Os pesquisadores, eles administraram 120 a 145 miligramas de cafeína por dia. E essa quantidade, ela pode ser encontrada em 3 a 5 refrigerantes. Durante 2 semanas, eles fizeram isso com as crianças. E suspenderam abruptamente a cafeína. As crianças apresentaram deteriorização na função cerebral, que durou algumas semanas, gente, para sair esse efeito das crianças. Horas após a suspensão da cafeína, as crianças passaram a apresentar um tempo de reação menor e pior desempenho em uma tarefa que exigia atenção contínua. Que coisa terrível o que ela faz em nosso sistema, né, físico. Falta de repouso. Deus nos diz que nós precisamos repousar, dormir cedinho, como diziam nossos avós, né, dormir com as galinhas e acordar com elas, porque elas acordam cedinho. Ar puro, nós precisamos respirar ar puro, exercício físico e tirar toda a alimentação animal que entorpece completamente a nossa mente. Quantas coisas nós precisamos remover de nossas vidas. E os remédios, né? Usar poucas variedades de comida numa mesma refeição. E aí Deus nos diz que hábitos errôneos no comer e beber levam a erros de pensamento e ação. Conselho sobre regime alimentar na página 62. A alimentação animal, ela estimula as paixões pecaminosas, diz Mensagens Escolhidas, na página 3, volume 3. Emoções não consagradas enchem a mente e a visão espiritual é anuviada. Nós, cristãos, precisamos rever, pensar no que Deus tem colocado nas nossas vidas. O estômago, ele fica perturbado, ele produz e um espírito perturbado, indeciso. O estômago doente, ele produz estado doentio do cérebro, tornando muitas vezes a pessoa obstinada em manter opiniões erradas. A suposta sabedoria dessas pessoas é loucura para Deus. Deus fala isso para a gente na página 140 do Conselho sobre o Regime Alimentar. O que vamos permitir nos dominar? E eu quero que você faça essa pergunta agora. O meu gosto ou a vontade de Deus? E mesmo que todos nós aqui sejamos vegetarianos, Deus vai nos mostrar porque nós precisamos estar num contínuo crescimento. Lembram que a gente falou ontem, na mensagem da verdadeira educação? Verdadeira educação é contínuo crescimento. Nós hoje vivemos a luz, amanhã Deus nos dará mais luz e nós vamos seguir. Nós estamos aqui em nosso lar, já há 18, 19 anos seguindo a dieta vegetariana estrita. E todos os dias Deus nos pede algo novo, nos ensina algo novo, nos coloca de novo diante de nós aquilo que ainda nós não estamos fazendo como Ele deseja. E todos os dias nós temos oportunidade para crescermos. No Fundamentos da Educação Cristã, Deus diz para a gente que a regularidade deve ser a regra em todos os hábitos das crianças, e isso envolve a gente também, né? Dos adultos também. Cometem as mães um grande erro em permitir-lhes que comam entre as refeições. Então, nada entre as refeições, inclusive para as crianças. Mas e agora? É muito tempo para um bebezinho ficar sem? Deus nos dá outras ideias. Você pode dar um suquinho sem fibras, você coa onde o suco vai direto para a corrente sanguínea e alimenta a criança até uma fase onde ela não vai mais precisar desse suquinho no meio da manhã, nos intervalos. Então Deus nos deixou ideias do que nós devemos fazer. Por isso, eu gosto muito desse texto, 2 Pedro 1, 5 a 7. Por isso mesmo, empenhe-se, eu estou indo para o final, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. Domínio próprio e temperança para Deus são a mesma coisa, domínio próprio. E ao domínio próprio, perseverança, a perseverança, a piedade a fraternidade e a fraternidade, o amor. O espírito de profecia, se não me engano, em Parábolas de Jesus, diz que é impossível a gente ter paciência sem ter alcançado o domínio próprio. Ele vem antes da paciência. Então,
E, na verdade, estudando, eu tenho visto que o domínio próprio ele vem antes de quase todas as outras virtudes, porque você precisa aprender a se dominar, precisa aprender a ter o domínio, né, sobre você mesmo. E a gente vê hoje, assim, muitas pessoas falando, né, eu não vejo mal nisso, eu não vejo mal naquilo. O errado se tornou certo, e o certo se tornou esquisito e se tornou extremismo. As pessoas dizem, nossa, isso é muito extremismo, é fanatismo, Dórias. Não precisa de tudo isso, Deus não vai exigir isso da gente. E eu gosto muito de uma frase que diz, o certo é certo, mesmo que ninguém o faça. E o errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. A cegueira da mente nos leva à cegueira espiritual. A mente já não vê mais o pecado como terrível. Levou à cruz o Rei dos Reis. O inimigo fará tudo para que a gente não veja a importância nas coisas que Deus revelou. Seu objetivo, como a gente viu até aqui, é nos cegar. Ele deseja nos desequilibrar, porque é com a mente que a gente escolhe quem adorar e quem não adorar. Né? É com a nossa mente que a gente escolhe quem adorar e quem não adorar. É com a mente que a gente descobre as estratégias e armadilhas do inimigo. É com a mente que a gente forma uma barreira contra as suas ações. No livro Temperança, na página 80, Deus nos diz, os que violam as leis de saúde ficarão mentalmente cegos e vão transgredir a lei de Deus. Que coisa séria, né? Os que violam as leis de saúde ficarão mentalmente cegos e vão transgredir as leis de Deus. Se o estômago não for bem cuidado, a formação do caráter será prejudicada. Olhem, irmãos, o caráter é a única coisa que nós levaremos daqui. O que é o caráter? É um conjunto de hábitos. E Deus diz que se o estômago não for bem cuidado, a formação do meu caráter ela será prejudicada. O cérebro e os nervos, eles relacionam-se com o meu estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Íntima relação. A força não está no que a ciência diz, a gente precisa lembrar disso. Apesar dela, grande parte das vezes, confirmar o que Deus nos deixou no espírito de profecia. Mas a nossa força, ela deve encontrar-se exatamente no assim diz o Senhor. Meu esposo costuma dizer nas palestras que se sair no Fantástico que Xi é bom, a linhaça é boa, no outro dia está todo mundo correndo atrás e comprando aquilo e usando aquilo imoderadamente. E nós temos todas as orientações de Deus sobre o que a gente deve fazer para cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Que é o templo do Santo Espírito. A gente tira o poder da mensagem. Se enquanto a gente proclama a mais solene e importante mensagem que já foi dada por Deus, os homens combatem contra a verdade por condescenderem com hábitos errados de comer e beber. Eles tiram todo o poder da mensagem que apresentam. 382 conselhos sobre regime alimentar. Gente, prestem atenção nisso. A gente tira todo o poder da mensagem a condescender com hábitos errados. Deus diz pra gente que enquanto a gente proclama as mais solenes e importantes mensagens que já foram dadas por Deus, a gente combate contra ela, condescendendo com os hábitos errados do comer e beber. A gente tira todo o poder da mensagem que a gente apresenta. Mas Deus é maravilhoso, né? Ele sempre nos avisa antes de executar seus atos de justiça, ele sempre nos envia a graça, ele sempre nos dá oportunidades, e nós ainda temos oportunidades. Nós ainda temos oportunidades de voltarmos para Deus, né? Enquanto a porta da graça está aberta. E Deus, eu quero terminar aqui com um conselho sobre regime alimentar na página 118, que diz assim: muito embora o insulto que o homem lhe tenha feito, né? Qual é o insulto que Deus está falando aqui? Transgressão à lei natural, à lei física. O amor de Deus ainda se estende à raça, ainda se estende a mim e a você. E ele permite que a luz brilhe, capacitando a mim e a você a ver que para que a gente possa viver uma vida perfeita, nós precisamos obedecer às leis naturais, às leis físicas que governam o nosso ser. Então, muito embora o insulto que o homem lhe tenha feito, o amor de Deus ainda se estende à raça.
E ele permite que a luz brilhe. Onde está a luz, gente? Na palavra de Deus, no espírito de profecia, capacitando a mim e a você a ver, que para que a gente possa viver uma vida perfeita, a gente precisa obedecer às leis físicas que governam o nosso ser. Cristo está conosco. Ele ainda se encontra intercedendo por cada um de nós. Cuidemos bem de nossa mente, aplicando as leis naturais em nosso estilo de vida. Nós somos criaturas, feituras de Deus, e Ele estabeleceu leis para essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo, para que ele possa funcionar perfeitamente. Lembrando que nós somos o templo do Santo Espírito. Deus deseja habitar em nossos corações, mas Ele não pode habitar num templo que está detonado, sujo. Então Deus pede que a gente cuide daquilo que é e que deve ser a habitação dele. E este é o meu desejo para mim e para vocês, que a gente possa analisar a nossa vida hoje, durante essa semana, perguntar a Deus, Senhor, o que eu preciso mudar para cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E Deus está disposto. Ele diz aqui que ele deseja que a gente vive essa vida, a vida em semelhança de caráter, né, de Cristo Jesus. E esse é o meu desejo para mim e para vocês. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Dora, por se colocar nas mãos do Senhor para ser a mensageira, né, dessa mensagem tão verdadeira, né, uma verdade presente, uma verdade para os nossos tempos, porque realmente estamos vivendo um tempo onde os maus hábitos, né, têm sido substituídos, né, e de uma Exato. forma natural, que as pessoas não estão se apercebendo do grande risco, né? Nós não estamos nos apercebendo do grande risco que temos, inclusivamente, para a nossa salvação, não é? Com a mente embotada, como vamos discernir as coisas do alto, né? Então, essa mensagem tem sido repetida de várias formas e Deus sempre está acrescentando alguns detalhes, né? Para que possamos realmente compreender. E quando Deus repete as coisas é porque Ele quer, né, nos salvar, Ele quer nos dizer que, filho, eu estou fazendo de tudo, né, por você. Sim. Amém. Vamos Amém. então orar. Você faz uma oração final e mais duas pessoas, uma continua a sua oração e depois uma oração cantada com a Rutinha. Amém? Amém. Pode orar, irmã. Irmã, pode Lígia, começar. não sei se foi só para mim, mas a sua voz começou a falhar no final. Você pediu para alguém orar, foi isso? Sim, eu falei que ela podia começar a orar, aí uma segunda pessoa continua a oração e a Rutinha faz a oração cantada no final. Ah, sim, ok. Júnia, devo eu orar isso? Isso, Doris. Ai, desculpa, me perdoa. Você começa orando e a gente prossegue com as Tá próximas bom. orações. Então vamos Obrigada. lá. Grandioso Deus, nosso Salvador, nosso Redentor, Deus amado. Nós te louvamos neste momento porque o Senhor é grande, só o Senhor é Deus. Nós te louvamos por Jesus Cristo, enviado a nós, nosso precioso Salvador, nosso precioso Redentor. Nós te louvamos pelo Santo Espírito, por essa promessa grandiosa. Nós suplicamos novamente por porção dobrada de ti, Santo Espírito. Que o Senhor habite os nossos corações, que a graça de Cristo inunde as nossas vidas, para que a gente possa espalhar graça a todos aqueles que compartilham conosco a nossa presença em nosso lar, que é onde o Senhor diz que nós devemos primeiramente abençoar os nossos, e que depois disso o Senhor use as nossas famílias para serem os maiores sermões, porque o Senhor diz
no lar adventista, que uma família bem ordenada, uma família bem disciplinada, é o maior sermão que o mundo pode ouvir, pode ver. E nós queremos, Senhor, pela tua graça, ser esse sermão. Nós queremos espalhar o teu amor a todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Nós queremos falar que Jesus está voltando e que é possível viver já aqui um pedacinho do céu, aqui nessa terra, porque nós temos a presença gloriosa de Jesus conosco. Pai, nós tudo entregamos a Ti, com a certeza de que só podemos todas as coisas contigo. Nós te louvamos no precioso nome de Cristo Jesus, que é música aos nossos ouvidos, melodia aos nossos corações. E se isso ainda não acontece, nós suplicamos neste momento que esse nome se torne tão precioso a nós, Senhor, como é o Senhor. Obrigada. Obrigada por tudo. E é no precioso nome de Cristo que nós oramos, agradecemos, louvamos. Amém. Amém. Continuando, Senhor, aqui na tua presença, confirmando a oração da tua serva, Paizinho, eu quero te louvar, quero te agradecer por mais uma manhã na tua presença. Hoje é o primeiro dia da semana e o Senhor vem confirmando para nós, o Senhor vem acrescentando, o Senhor vem gritando aos nossos ouvidos: filhinhos, eu quero muito que vocês façam conforme o que está escrito. É isso que eu sinto nesta manhã, Pai. Quando eu disse para a irmã Doris não se preocupar com o que já havia sido falado na sala, eu não entendia nem mesmo o que eu estava a dizer, e depois eu pensei, mas a gente sempre repete aqui, Senhor, a gente não combina nada. E é o Senhor quem direciona, é o Senhor, porque a gente crê que a mensagem é do Senhor. Amém. Não há homem, Pai, que possa fazer nenhuma diferença nas vidas uns dos outros, se não permitir que o Senhor os use como instrumento teu. E hoje eu te louvo pela vida da irmã Doris, porque por tua graça, ela se permitiu ser usada por ti, ela se permitiu ser a boca do Senhor a falar conosco. Obrigada, Deus bendito, obrigada, Deus querido, porque quando o Senhor repete realmente, é porque o Senhor está ansioso, é porque o Senhor está desejoso da nossa mudança, da nossa transformação para a tua honra e tua glória. Agora, Senhor, por favor, nos ajude a fazer essa reflexão que a tua serva nos convocou a fazer neste dia. Se há alguma coisa em nós ainda que precisa ser mudado, porque certamente existe todos os dias, o Senhor, quando nós nos permitimos, o Senhor vai nos moldando, o Senhor vai nos transformando até sermos perfeitos como é Cristo Jesus, é assim que diz a tua palavra. E nós queremos, Senhor, nós queremos até chegar esse dia perfeito, ser transformados por ti. Nos ajude hoje a ser um instrumento também em tuas mãos, permitindo essa transformação, permitindo ser uma atalaia do Senhor aonde estamos, no nosso lar, que é a nossa é onde precisamos realmente ser Jesus para as outras pessoas. É a nossa primeira igreja, é onde o céu começa para nós. Nos ajuda, Senhor, por favor. Seja com cada filho teu que aqui está, com cada família aqui representada, aqueles que estão pelo YouTube, que eu não consigo ouvir, não consigo vê-los, mas certamente estão a nos ouvir nesta manhã, aqueles que ainda assistirão para frente, no futuro, ou hoje mais tarde, ou quizá amanhã, ou só o Senhor sabe, mas que cada um possa ser abençoado por esta mensagem que o Senhor nos trouxe através da irmã Doris.
queira dar-nos o perdão dos nossos pecados, seja conosco agora nos momentos das considerações, e que tudo que for dito aqui seja um acréscimo em nossas vidas para a tua honra e tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Salvador, bem atende, oh, não vais além. Outros tens abençoado, salva-nos também. Cristo, Cristo, oh, não vais além. Outros tens abençoado, salva-nos também. Aos teus pés estou prostrado, venha com contrição, peço-te que me consoles este coração. Em virtude do teu sangue, busco teu favor, que minha alma atribulada tenha o teu amor. Cristo, Cristo, oh, não vais além. Outros tens abençoado, salva-nos também. Amém. 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 Louvado seja Deus. Neste momento, então, está aberto os momentos das considerações. Quem gostaria de falar, por favor, levanta a mãozinha. Eu quero comentar uma coisa interessante que eu vi ontem. Assisti um vídeo daquele doutor, acho que é Keio, é um brasileiro que vive nos Estados Unidos e tentou ser político aqui, aí no Brasil e acabou não conseguindo. Mas ele falou algo muito interessante sobre o café, né? Que o café, ele bloqueia a absorção da vitamina B e do cálcio. Um médico não adventista, né? Tem essa percepção, a consciência de que o café não tem benefício para o nosso organismo, né? Enquanto a própria Organização Mundial de Saúde diz o contrário. É interessante como, com o passar do tempo, né, as revelações de Deus através de Ellen White têm sido confirmadas, né? Era essa a minha consideração. Amém. Quem gostaria? Alguém levantou a mãozinha? Não? Heloísa, bem-vinda, minha irmã. Bom dia a todos. Eu estou aqui, assim, bem reflexiva, né, no sermão aqui da irmã, e o que me impactou muito aqui foi que o nosso lóbulo frontal,
ele demora aí 30 anos para estar pronto. E a gente vê que o ministério de Jesus começou exatamente aos 30 anos. Então, eu acredito que nada no mundo espiritual é por acaso. E como que Deus preocupa, né? Que nós tenhamos uma vida saudável. E da mesma forma que Deus deixou tudo revelado para nós, né? De como nós devemos agir, agora nos últimos dias nós também estamos vendo Satanás revelando os seus planos. E a gente precisa de entender por que que Satanás ele quer atingir o nosso lóbulo frontal. Né? Dentro das muitas coisas que a irmã já disse, mas tem algo assim que Deus tem me mostrado, e, e isso também é algo para a gente poder ficar atento, né, aos planos de Satanás em atingir o nosso lóbulo frontal. E uma das primeiras coisas, né, que eu comecei a estudar em relação a esse assunto foi sobre um símbolo, porque Satanás ele revela todos os seus planos nos filmes, nas novelas, nos desenhos, nos comerciais. Ele está contando o que ele vai fazer. E existe um símbolo que a gente se depara com ele todos os dias. Ele está na página inicial do nosso WhatsApp, do Facebook, do Instagram. E esse símbolo chama símbolo do infinito. Mas se você pegar o símbolo do infinito e virá-lo, colocá-lo em pé, ele vira um número 8. Então, não é à toa que ele vira um número 8. E esse símbolo, ele é o símbolo do Ouroboros, que é o símbolo da sabedoria ocultista. E quando eu fui pesquisar o que significava o símbolo do infinito ele significa imortalidade. E quando eu fui pesquisar o que era o número 8, que é o mesmo símbolo do infinito, só invertido, que é o mesmo símbolo que foi usado na Copa do Mundo, minuto após minuto, a cada lance que acontecia ali, que todos os jogadores utilizaram esse símbolo em suas roupas. Esse símbolo significa, a serpente devorando o seu próprio rabo. Nisso ela tem a eternidade, ela se retroalimenta, e ela está ligada à árvore do fruto proibido que Deus disse a Adão e Eva para não comerem. A serpente na árvore é exatamente o Ouroboros, oferecendo para Adão e Eva a eternidade e o conhecimento pleno. E aí, meus queridos, eu fui fazer um estudo, né? São muitas coisas, isso aqui foram 3 meses, né? Deus me mostrando várias coisas. E eu estou fazendo com um resumo do resumo do resumo do resumo. E aí eu comecei a perguntar por que Satanás está usando o símbolo do infinito, de Ouroboros, e por que esse símbolo é eternidade? O que ele quer dizer com isso aqui? E eu fui pesquisar, então, uma estátua, que é o deus da maçonaria. E se vocês depois abrirem aí na internet, vocês vão ver que na barriga de Bafomé tem um símbolo de Ouroboros. O que é Ouroboros? É a serpente na árvore, oferecendo para Adão e Eva a eternidade e o conhecimento. Logo na barriga, no abdômen, por que Satanás está colocando ali no abdômen? E eu fui pesquisar um filme que eu acredito que muitos de vocês ouviram falar sobre esse filme chamado Guerra do Amanhã. Esse filme é um filme que ele começa ali a história acontecendo numa Copa do Mundo, aonde tinha um jogador, o time
que estava jogando era o Brasil. Esse filme aconteceu bem antes da Copa do Mundo. O jogador de número 18 é o mesmo número do jogador do Brasil. Ele tem a mesma característica física. Quando você olha a barbicha, é a mesma coisa. E lá nesse filme, as pessoas que estão no ano 2051, eles vêm para o ano 2021 pedir ajuda para as pessoas que estão ali, porque eles precisam destruir os white, os garra branca, ou seja, os white. Vocês estão entendendo quem é os white? E esses white, eles têm uma característica em comum. Eles guardam o sábado. Será que isso é por acaso? Isso num filme. E aí, lá nesse filme, a mulher falou assim, olha, os white têm 2 pontos fracos. Um é a garganta e o outro é o abdômen. Quer matar uma white? Ataque o abdômen. Ataque a garganta. O que eu quero mostrar para vocês aqui, meus queridos? Satanás, lá dentro da estátua de Bafomé, da mesma forma que Deus tem uma estátua, ele revela todos os seus planos ali na sua estátua, ali na estátua de Nabucodonosor. Satanás também criou para ele uma estátua, porque Satanás ele não faz nada, ele só copia. Então, lá dentro da estátua de Bafomé, ele já contou que a fraqueza está no abdômen. E por que está no abdômen? Quando a gente vai olhar para a história de Daniel, qual foi a primeira tentação que Daniel teve quando ele chegou na Babilônia? O apetite. Qual foi a segunda tentação que Daniel passou? A presunção. É você que revela sonhos? Ele falou, eu não, é meu Deus. Qual foi a terceira tentação de Daniel? A adoração. Jesus, qual foi a primeira tentação que Jesus passou? Apetite. A segunda tentação de Jesus, a presunção. E a terceira tentação de Jesus, a adoração, né? Se me ajoelhares. E Eva, qual foi a primeira tentação de Eva? O apetite. A segunda de Eva, a presunção. E a terceira, a adoração. Satanás, ele tem uma sequência para levar o homem a pecar. Daniel não caiu na primeira, não caiu na segunda e não caiu na terceira. Jesus não caiu na primeira, não caiu na segunda e não caiu na terceira. Eva caiu na primeira. Por isso, ela caiu na segunda e caiu na terceira. E para nós hoje? Será que a sequência também não é a mesma? Apetite, presunção e adoração? Sim, Ellen White fala que vai ser a mesma. Satanás, ele não faz nada novo. Ele repete comportamento. Mas por que Satanás quer tanto nos levar? Tanto nos levar a esse comportamento, né, de intemperança? Por que ele quer mexer tanto com o nosso lóbulo frontal? Por que ele quer desligar? Porque o objetivo de Satanás, né, a irmã bem disse aqui que o nosso lóbulo frontal é a nossa chave. Por que ele quer desligar o nosso lóbulo frontal? Porque Satanás ele quer que nós estejamos distraídos, vendo filmes, novelas, séries, desenhos animados, jogos de videogame, comendo, né, aquilo que não devemos. Por que Satanás ele tem todas essas ferramentas para desligar o nosso lóbulo frontal? Eu encontrei a resposta para isso no livro Atos dos Apóstolos. E Satanás, o maior desejo dele é levar
o ser humano a viver uma experiência espiritualista. Quando você não tem temperança naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você assiste, Satanás, ele vai levar você a ter uma experiência espiritualista. É por isso que o símbolo do infinito, ele está presente hoje em comerciais, ele está presente em desenhos. Aqui na minha cidade, a prefeita fez um anúncio no Instagram e ela colocou a cidade de mãos dadas com o povo. E o que estava dentro das mãos dadas? O símbolo do infinito, que é a imortalidade. Então, Satanás, ele precisa de levar todas as pessoas a viverem uma experiência espiritualista. Olha o que Ellen White fala no livro Atos dos Apóstolos. Pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que a imoralidade é liberdade e que o ser humano deve prestar contas apenas a si mesmo. 3 ações Satanás ele vai levar o povo agora no tempo do fim. 3 coisas muito importantes. Multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei. Estamos vivendo esse tempo, meus irmãos? O que nós estamos vendo hoje? Satanás tem falado, né? Meu corpo, minhas regras. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Segunda coisa que Satanás está fazendo, que a imoralidade é liberdade. Olha, fulano ficou tantos anos dentro do armário, agora saiu. O que importa é ser feliz. Eu não devo satisfação da minha vida para ninguém, o corpo é meu. Não interessa se eu sou homem, sou mulher, eu posso ter relações sexuais com quantas pessoas eu quiser. Meus queridos, aquilo que eu como, que eu bebo, o que eu escuto, está relacionado com a maior de todas as rebeliões que vai acontecer agora no tempo do fim. Por que Satanás está fazendo todas essas coisas? Por que ele está querendo desligar o nosso lóbulo frontal? E hoje a irmã falou que muito, né, muito pertinente. O que a temperança tem a ver com a nossa adoração? Com a sequência que Satanás quer usar. Apetite, presunção e adoração. Porque Satanás quer conduzir a maior de todas as rebeliões. Ele vai juntar anjos caídos com homens rebeldes. E a maior de todas as rebeliões está dentro da arca, que é contra a lei de Deus. É por isso que nós precisamos de cuidar do nosso lóbulo frontal. Porque Satanás, ele vai levar a todas as pessoas a viverem uma experiência espiritualista, porque Ellen White já falou que será pelo espiritismo que multidões vão se juntar e vão se rebelar contra a lei de Deus. É essa que é a dinâmica de Satanás. Ele quer levar todos os homens da terra a dizer a Deus, a sua lei não é santa, não é justa, não é boa, e ela é impossível de ser guardada. Porque esse mesmo discurso Satanás usou lá no céu com os anjos, que a lei de Deus não era santa, não era justa, não era boa, e que ela era impossível de ser guardada. E hoje, esse mesmo anjo comunista, porque o comunismo começou no céu, ele está aqui na Terra, juntando homens de mentes malignas, que vão se juntar para dizer que o aborto não tem nada demais, para acabar com a lei de Deus, com a Bíblia nas escolas, para falar que a ideologia de gênero ela tem que ser respeitada, e assim, é assim que nós vamos vendo as artimanhas de Satanás. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos cuidar da nossa mente,
porque é aí que está o campo de luta entre o bem e o mal. Satanás quer a nossa mente, porque se ele desligar a nossa mente, ele consegue infiltrar em nós uma experiência espiritualista. E é isso que ele deseja. De alguma forma, ele vai te levar a viver uma experiência espiritualista, quer seja pelo filme, pela novela, pela série, pelo desenho animado, pelo jogo de videogame, pela música que a gente imagina que é a certa, por tantas ferramentas, são apenas ferramentas, cada uma dessas é uma ferramenta que Satanás tem utilizado para desligar o nosso lóbulo frontal. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude nessa manhã a tomar uma decisão de fazer aquilo que é certo, pois Satanás não está brincando e ele tem milhares de ferramentas para fazer-nos cair sem a gente perceber, de forma sutil. Nós estamos fazendo aquilo que os anjos caídos querem que a gente faça. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que a luz que o Senhor tem nos dado a cada manhã aqui nessa sala possa nos fazer refletir e tomar uma decisão ao lado daquele que conhece cada célula do nosso corpo, cada neurônio, cada pedaço, porque Ele é o Criador e Ele sabe o que é o melhor para nós. Amém. Amém, irmão. Obrigada. Obrigada por esse acréscimo, né? Que veio ao encontro dessa mensagem, né? É uma realidade e, infelizmente, Satanás tem entrado, né, no povo de Deus, penetrado, como a Elô falou, de forma sutil, mas ele tem tido misericórdia. E com mensagens assim, como a serva do Senhor trouxe hoje para a gente, e ele tem nos revelado, né? E insistido conosco para nossa salvação, porque ele nos ama. Mas alguém gostaria de considerar essa mensagem? Se não, vamos para o encerramento. Bom, creio que não há mais ninguém para falar sobre a mensagem. Portanto, queremos agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade da irmã Doris, viu, irmã? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que você continue a transmitir aquilo que o Senhor tem revelado, tem colocado no seu coração. Amém. E vamos avante, né? Vamos. Juntos, lado a lado, para Canaã celestial. Amém. 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 Eu agradeço. Um grande abraço a todos vocês, na companhia de Jesus. Amém. Então, quem gostaria de fazer uma oração final, por favor? Terezinha, abriu o microfone, gostaria de orar conosco? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Posso orar, sim. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por mensagens tão poderosas, mensagens, Senhor Deus, que tanto tem tocado, tanto tem falado aos nossos corações. Muito obrigada. Obrigada, Pai, pela tua serva irmã Doris, que ontem, hoje, esteve conosco nessa sala, dando mensagens poderosas. Obrigada também pela consideração da Heloísa, Pai, que tanto também acrescentou a mensagem dessa manhã. Oh Deus, muito obrigada. Quero colocar em tuas mãos, mais uma vez, cada lar representado, cada um de nós, som dos nossos corações, nossas mentes.
O Senhor sabe a realidade de cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a viver, a obedecer toda a luz que nós temos. Dá-nos o teu poder, nos batiza com o teu Santo Espírito, Pai. Nos ajuda a viver em obediência, Pai, em busca de um caráter santo, de um caráter perfeito, de um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Dá-nos um dia na tua presença. Estamos começando uma nova semana. Nos abençoa nessa semana, Pai. Dá-nos uma semana, Pai, de um andar com o Senhor. Dá-nos hoje um dia na tua presença. Pai, por misericórdia, nos ajuda. É o que nós te pedimos, Pai, te imploramos. Nos batiza com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte em dor, para ser o nosso Salvador. Humilde Rei na cruz morreu, e assim perdão nos concedeu. Jesus sofreu vergonha e dor, para ser o nosso Salvador. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, tu és Cordeiro do bom Deus. O mundo mal me enganou, mas tua cruz me resgatou. O teu amor me atraiu, para ser ovelha em teu redil. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, tu és Cordeiro do bom Deus. Amém. Então, um forte abraço e até amanhã, para a honra e glória de Deus. Uma feliz semana. Até amanhã, pessoal!